dia a todos. Deus Jesus nos abençoe nessa manhã. Hoje eu preparei, eu estou numa fase de Haroldo Dutra, né? Então eu peguei umas palavras dele e acabei fazendo um pouco de outros apanhados, mudando até o tema da palestra. Então hoje, química de Deus. Nós vamos entender, vamos dar o que quer dizer isso. Então, para isso, começar, nós vamos falar primeiro sobre personalidade que as pessoas podem ter, certo? Então, personalidade, se a gente for ver a sua definição, ela vem do latim, que se diz persona, que quer dizer máscara. Então, significa aquilo que queremos parecer aos outros, aquilo que a gente transparece para as pessoas, né? Segundo a medicina, é uma organização exclusiva de traços, características, de comportamentos de um indivíduo que o posiciona diferentemente de outros. Definição da medicina. Aí vem a psicologia e vai ampliando. A psicologia, para a psicologia, a personalidade é uma organização de vários sistemas. Físico, fisiológico, psíquico, morais, que se interagem, né? Determinando o modo como esse indivíduo se ajusta ao ambiente que ele vive. Então a gente já viu que foi ampliando. E aí vem o que é que o Espiritismo nos ensina. Aí é um pouco mais ampla. Então a personalidade, o Espiritismo ele ensina o quê? Que a nossa personalidade atual, né, ela resulta de um somatório de experiências reencarnatórias passadas, de onde nós herdamos tendências instintivas, boas ou más, somado ainda a educação recebida na atual existência, né, com influência aí exercida pelo meio sociocultural no qual nós estamos inseridos. Então, a gente já caminha um pouco mais dentro da nossa visão, que a gente não é só um desenvolvimento, chego e vamos desenvolvendo conforme o ambiente. Não. Nós já trazemos muitos traços e características de outras encarnações, né? E esclarece também o Espiritismo que nós temos o livre-arbítrio e pelo esforço da vontade, né, podemos nos transformar em pessoas melhores, né? Em conhecimento e moralidade. Então, essa é uma definição do Espiritismo. Então, o que eu quero falar é o seguinte: se a gente tem essa ideia de que a gente já traz muita coisa pronta, é como se a gente fosse construir uma casa. Se eu vou construir uma casa, eu preciso de tudo que eu não tenho, tudo que é externo. Então, eu preciso de tinta, eu preciso de cano, eu preciso de madeira. Mas é isso que a gente precisa para construir? A gente já traz coisa pronta. Então, a gente traz a ideia do agricultor, que é o da semente, que já traz, dentro de uma sementinha, todo o germe dela, ela já traz a capacidade de ser uma árvore. Então, eu não preciso de nada externo para que eu forme a minha personalidade. Eu já tenho aqui dentro. Depois eu vou interagir e vou melhorar ou não. Vamos. Aí, aproveitando aí a tríade do Espiritismo, que reúne religião, ciência e filosofia, eu vou usar, então, os estudos e as definições de um cara chamado Carl Jung, Gustav Jung. Ele teve definições, ele foi uma pessoa que bebeu de várias fontes. O que quer dizer isso? Ele usou religião para fazer a sua definição das personalidades, ele usou a psicanálise, ele usou a psicologia, ele usou a mitologia grega. Então é um cara muito estudioso e tem algumas definições. A gente vai abordá-las aqui. Ele primeiro divide em dois grandes grupos de pessoas: as extrovertidas e as pessoas introvertidas, né? Muito bem. Olha só. O que é o extrovertido? Então, é
consiste o quê? Uma tendência de focalizar o interesse pelo mundo exterior, né? Vivendo mais o presente, dar valor às pessoas, pessoa extrovertida, que fala, que gosta de estar com as pessoas, dando mais valor ao êxito social, né? Sendo mais práticas. Ela retira o alimento dela da interação com as pessoas. Esse é o extrovertido. E o introvertido? O introvertido é aquele que ele consiste mais de interesse nos pensamentos, nas ideias, ele é mais fechado, né? Ele visualiza mais o futuro, sendo mais intuitivo. A sua energia, então, está voltada para a experiência interior, a vontade do espírito. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você chega lá na rodoviária, lá no aeroporto, como é que você vê o introvertido? Ele está quietinho lá no canto, com um foninho, lendo um livro, não quer ver ninguém. Está lá, ó, quietinho lá. Quem é que senta do lado dele? Outro introvertido? Não, vai sentar o extrovertido. E vai puxar papo. E aí, para onde você vai? De onde você é? E o cara só olha. Ah, eu sou de... Você é de Campinas? Não, eu sou de São Paulo. Ah, São Paulo? Nossa, você veio de lá. Choveu muito, né? Querendo puxar papo. Querendo ficar quieto na dele. Essa não é só um pequeno exemplo, né? Só que a gente vai, desde já eu vou explicar, que não existe por isso que ninguém seja melhor que ninguém. Nem introvertido, nem extrovertido, e tudo que nós vamos falar daqui para frente. Porque Jesus pediu que nós fôssemos melhor e não ser outra pessoa. Não foi isso que ele pediu, né? Então, não é para a gente ficar vivendo na vida aquilo que a gente não é. Tá? Então, todo mundo tem o seu valor. O introvertido e o extrovertido vão chegar no mesmo objetivo, tá certo? Além disso, ele ainda fez umas subdivisões de alguns tipos de personalidade. Então, nós vamos ver algumas aqui. Primeiro, que ele chama de pessoas intuitivas. Quem são as pessoas, talvez, vão se colocar aqui no lugar de algum tipo desse aqui, ó. Intuitiva é aquela que foca no futuro. Elas visualizam, têm pressentimento, sabe? Predomina a intuição, são criativas essas pessoas intuitivas, né? Elas precisam de espaço, elas precisam se expressar, mas ela tem uma dificuldade de lidar com o cotidiano, com as coisas do mundo material, certo? Isso significa o quê? Ela sempre perde a chave. Sabe aquela pessoa que perde a chave? Onde está a chave? Essa pessoa que está vivendo assim, ó, no pressentimento e perde sempre a chave, não é? Muito bem. Aí, esquece de trazer carteira para comprar as coisinhas lá no bazar. Se é que ela consegue chegar. Às vezes ela nem chega. Vai dar palestra e tem computador. Esse é o tipo da pessoa intuitiva, né? Se fizer um congresso para juntar essas pessoas, quantas pessoas vão estar lá? Nenhuma. Que vai estar assim, era hoje. Vai estar vazio. Esse é o tipo da pessoa intuitiva, né? Não raro essa pessoa sofre de ansiedade, porque o tempo inteiro a imaginação não é o tempo da realização. Então, às vezes acabam ficando ansiosas, né? Aí ela já chega aqui, já quer dar, pô, semana que vem a gente já faz uma cobertura aqui, nós vamos pôr massagem, nós vamos pôr umas mesinhas aqui fora. Em 3 minutos elas regeneram o planeta. Esse é o tipo da pessoa intuitiva. E a gente vê isso, né? Depois, ele vai falar das pessoas sensitivas. Essas pessoas, elas são concretas. Elas focam no presente, são disciplinadas, ligadas no mundo material, no sentido que não tem dificuldade para lidar com rotina, do trabalho duro. Essas aí é o tipo da pessoa sensitiva. Adora conforto, segurança, lidam bem com o cotidiano, né? Essas pessoas ficam fechadas e não conseguem lidar com mudança. Desapego, não fala essa palavra para mim. Que ela vai guardar tudo. Minha esposa guarda roupa, tem roupa lá da época de solteiro. Ela não usa tudo. Eu pedi permissão para falar dela. Tá? Então, esse é o tipo dessa pessoa aí.
Esses espíritos são muito sensíveis à prova e expiação, porque prova e expiação você precisa de mudança, e eles são difíceis de querer mudar. Minha esposa chega atrasada, eu trabalho todo dia, mas ela tem que sentar tomar um café, tem daquele jeito, tem que pegar fruta e não vai mudar aquilo. Se tiver que chegar atrasado, eu chego, mas eu vou cumprir. Não consegue. Elas são voltadas para os sentimentos. Elas são muito boas com palavras e ideias. Sabe? Elas articulam muito bem. O pensamento do ponto de vista lógico, racional, tudo certo, né? Se elas não têm uma resposta para tudo, elas quase chegam perto, né? E tudo tem um modelo, tem uma metodologia, e não raro, elas escrevem um livro de 50 páginas que resolve todo o problema do planeta. Esse é o tipo da pessoa, sensitivo, né? Às vezes elas dão até a impressão que elas são frias. Não é isso. Elas estão sempre em busca do entendimento, tem que ter sistematização. Se é para fazer, nós vamos fazer assim, vamos organizar, vamos escrever a sequência das coisas que nós vamos fazer. Elas, então, têm uma dificuldade horrorosa de uma coisa chamada emoção. Elas são duras, mas na hora da emoção elas têm dificuldade. Não que elas não tenham emoção, lógico, mas elas estão batamente. Essa é a pessoa sensitiva. O intelecto é um brilho, mas nas relações, nem tanto. Nas relações, né? Tudo isso aqui Jung escreveu. Mas a gente vai se encaixando aí, né? Depois tem a pessoa sentimento. Essa aqui, elas estão voltadas para as experiências interiores, individual e objetiva, que elas sentem. E não. Por favor, não peça para uma pessoa dessa explicar o que ela está sentindo. Porque ela não compreende. Mas ela sente. Ela não sabe explicar ninguém. Mas ela é puro sentimento. Então ela se diz assim, ó, eu não gosto de fulano. Por que eu não gosto da luz? Aí por quê? Eu não gosto. E não explica. Mas elas são firmes. Né? Mas por quê? Elas têm um faro imbatível. Então a gente, nessas convenções aqui do mundo ocidental, que a gente tem que tentar perguntar a etiqueta, que roupa que eu ponho, se eu vou ser politicamente correto, elas percebem o que está de trás daquilo ali. Elas têm esse faro, esse tipo de pessoa sentimento. Né? Ela chega e fala assim, não gosto da palestra do americano. Não gosto. Ele mistura as coisas, todo mundo, ele está querendo aparecer. E não pergunta por quê. Porque ela não vai saber explicar. Mas ela sabe. Na lata. E ponto. Não discute. Se ela for explicar, ela vai explicar muito mal. Mas raramente elas falham nas percepções emocionais. Essa pessoa sentimento. Então, como é que essas pessoas tão diferentes que a gente pode ter, que a gente vai formar as virtudes, então? Meu filho, é aí que entra a química de Deus. Para o pânico e desespero, ele mistura tudo. Já estou pensando no casamento. Já está pensando no marido, na esposa, quanto tempo isso aqui é diferente de você. É assim que ele vai fazer. Ele vai misturar isso aqui. Olha só. Quem tem boa intuição casa com o sensorial. Então, o sensorial é aquele que assim, que arruma a gaveta. A mulher vai pôr a calcinha primeiro, é a verde, pôr a azul, pôr a rosa, pôr a branca. Ela olha para o marido, ele é sentimento, perdeu a chave. Não sabe onde pôs. Não tem um lugarzinho para pôr a chave, lá escrito chave. Não põe. Por quê? Para juntar dois. Experiência, treinamento nosso. Tá certo? Por que então Jesus escolheu os 12 apóstolos totalmente diferentes? Totalmente diferentes. Né? Por quê? A química de Deus. Ele vai misturar. Tem uma passagem, isso aqui está no livro de Emmanuel, tem uma passagem de Paulo não é uma pessoa que nós vamos falar que tem crise de identidade, que era um cara, sabia muito bem dessa coisa.
Ele falou, nós vamos ter que viajar para ver gentil, vir não sei o quê, e precisava decidir quem que ia com ele. Segundo Emmanuel, foi a espiritualidade que disse, vai Paulo e Barnabé. Todo mundo, Barnabé com Paulo? Não vai dar ruim. Vai Paulo com Barnabé. Porque como que é o Paulo? Paulo é isso aqui, ó. Nós vamos acordar às 3, nós vamos já por esse caminho aqui, depois nós vamos para cá, já tudo traçado, fazendo mapa. Aí nós vamos pregar, nós vamos descansar 3 horas para cá e para lá. Esse aqui é o Barnabé olhando o mapa dele. Você entendeu, Barnabé? Aí ele olha e fala, posso levar meu sobrinho? Gosto dele. Quando a minha irmã, é um menino tão bom, pegou. Ele é uma outra coisa, e Barnabé é outro jeito. Não está no caminho, está preocupado com o meu sobrinho. Posso levar meu sobrinho? Você entendeu a diferença que é? E é proposital. Aí tudo falou, vai dar ruim. E deu. E deu. Chegou no meio do caminho, deu lá um problema, Barnabé falou assim, nós vamos separar. Porque a função do sentimento é assim, ele gosta e não gosta. Ele gosta e não gosta. Se gosta, ele está junto, se ele não gosta, vamos separar. Aquele casal dá uma briguinha 2 minutos, já pede separação. Não tem, ele já não vai discutir, já não é melhor separar, vamos separar. Mesma coisa. Aí Paulo, que tinha mais, o pessoal falou, não, isso nunca. Separar, nunca. Você vai para cá, vou para lá, mas depois a gente vai se encontrar lá. Porque os nossos laços são eternos. Então não vamos separar. Aí ainda Paulo vai, encontra no deserto mais um casal, que era o quê? Sentimento, de novo. Parece que persegue. Tudo bem. E Jung ainda depois, obviamente, depois dessas colocações, é óbvio que não é a exclusividade. Todo mundo tem um pouco de tudo. Tem um pouco de sentimento, de intuição, de tudo. Mas tem uma coisa que você se destaca e você investe nela. O cara que tem boa fala, ele faz mais curso de retórica, de filosofia, ele vai ficando cada vez mais afiado. Mas a parte do sentimento vai ficando embrutecida, porque ele sabe que tem dificuldade. Ele põe na embaixo da tapete e vai cada vez mais. É o sentimento, a mesma coisa, ele vai em cima do sentimento e larga essa questão da sistematização já. Então a gente tem essa característica de fortificar o que a gente tem de bom. Mas todo mundo tem um pouquinho de tudo, né? Muito bem. Então, aí nós vamos voltar, agora nós vamos um pouco lá para a mitologia grega, que eu vou explicar para mim. Isso aqui era um dos trabalhos de Hércules. Hércules tinha 12 trabalhos. Um deles, ele tinha que entrar numa caverna e matar a Hidra. A Hidra, esse bicho é cheio de cabeça, então ele tinha que encontrar a cabeça. E a gente, nós espíritos, às vezes somos assim. O que é? Cadê o dragão? Vamos cortar. O que é? Egoísmo? Tá bom, vou dar meu dinheiro, corta a cabeça. É assim que resolve. O espírito acha que vai resolver assim, né? O que é? Vaidade? 3 dias sem tomar banho. Já estou 3 dias sem tomar banho. Acabou a vaidade. Corta a cabeça. É assim que vai resolver. Não é? O espírito acha que vai resolver. Quer vender? Não, para de beber. Pronto, acabei. Falei, não vem aqui a gente não vem aqui na palestra para sair lá fora e começar a cortar a cabeça. Por quê? Você sabe o que acontecia cada vez que cortava uma cabeça? Nascia duas. Ele não vai cortar duas cabeças, nascia um quatro. Está entendendo? Que a gente vai resolver dessa forma, que acha que é só cortar a cabeça do nosso problema. Ou seja, a gente gasta muito tempo, às vezes, querendo resolver dessa forma as nossas imperfeições. E não é assim. Até que ele vai buscar o seu mentor. Ele tinha um mentor, que era o centauro, meio cavalo, meio homem. Que falou, cara, é simples, você vai lá, pega a Hidra e aponta ela para a luz. Ela fez a luz lá. Ele foi e fez. O que é esse exemplo? A gente não tem que ser herói. Nós não precisamos ser herói. E sair cortando a cabeça daí. Fala, vamos ser duas. Você veio para resolver, tá? Então você está no caminho errado. Então, isso faz com que a gente pense o seguinte: a gente gasta energia demais para combater a imperfeição. Bom, por isso quer dizer o quê? Você não tem que ser herói.
Se você está encarnado, ponha na cabeça, você é frágil. É frágil. Você vem com um corpo físico, que é uma incógnita, você não sabe como ele vai durar, quando está dentro da bela dela. Você vem com perda da memória. Você não sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, então você está inseguro. Você é frágil. Então não é querendo dar uma de herói e cortar a cabeça que você vai resolver as coisas. Vai ter que ser de outra forma. Jesus disse: quem não se fizer como essas crianças, não poderão entrar no reino dos céus. Nós somos crianças ainda. Muito criança. Não tem herói aqui. Né? A gente vem aqui da palestra, como eu disse, não é para aprender a cortar a cabeça, não. A gente vem aqui para aprender a como fazer a comunhão com Deus. A gente vem aprender, não é só escutar a palestra. É aprender a fazer uma comunhão com Deus. Tá certo? Muito bem. Mas nós, muitas vezes, verdadeiramente, acreditamos na regeneração planetária, que ela só vai acontecer quando todo mundo for igual a Deus. Nossa, eu gosto de música clássica. Imagina, se todo mundo gostar da minha playlist, da minha vida, não é regenerado. A gente pensa assim, poxa, todo mundo pensasse que nem eu era outro. Olha só, que coisa pequena, mas acontece. Né? Então, toda parte, a gente se apaixona pela nossa imagem. E assim acontece. Então, tudo que você vê, tudo que você nega em você, está onde? Está no seu redor. Todos esses seus problemas, se tem dificuldade, está onde? Na sogra, no filho, no esposo, na esposa. Vai estar ali do teu lado, te atazanando. Ali do teu. Química de Deus. Ó, vou fazer uma mistura. Você vai ter que resolver isso aí. Ó. Se mistura aí. Faz uma reação. Né? Eu vou dar um exemplo. O Haroldo uma vez falou esse exemplo, eu sou igual. Eu saio de casa para trabalhar, eu falo assim, eu acho que hoje puseram todos os motoristas mais lerdos do mundo que estão na minha frente hoje. Não vou conseguir chegar. Você não tem essa sensação? Não é possível. E o mais lerdo é o que está bem na minha frente. Não é possível. Isso só pode ser de propósito. Não é? Por quê, né? Por que será? A gente fica nervoso. Por que será? Se eu tenho esse problema, Deus vai dar o quê? Vai falar assim, não, vou pôr o motorista rápido? Não, vou pôr lento mesmo. Para ver o que você faz. Se você deixa de ser mais ansioso, você tem a calma no trânsito para dirigir, pensa nos riscos que você está correndo, está dando para os outros. É assim que vai ser. Porque tem um problema. A tua maior contribuição, aliás, a solução, a tua maior contribuição ao mundo virá de uma provocação. Não é aquele que vem pronto. Você pode ter certeza, quando você tiver, falar assim, nossa, aquilo ali me provocou até que eu resolvi. Esse vai ser a tua maior contribuição. Porque repetir o que seja bom, vai ser bom. Mas o mais importante é desenvolver aquilo que te incomoda. Aquilo que te incomoda. Então, já é a décima casa espírita que você troca, chega lá o presidente, tem sempre o mesmo perfil, aí você troca. Né? Porque tem um problema. Para onde você vai, você leva você. Aonde você estiver, infelizmente, você vai levar você. Veja aqui o exemplo. Vai passear com o cachorro no parque. O que ele está pensando lá? Na casa do trabalho, na música, no filho, está tudo lá. E o cachorro? O cachorro está vendo a paisagem. Nós não viemos aqui para passear, curtir a paisagem, o cachorro está vendo a paisagem. Ele está vendo a paisagem? Por quê? Onde você for, você vai levar você e tudo aquilo que te incomoda. Não consegue nem aproveitar alguns momentos. Tá certo? Muito bem. Mas, o que a gente tem que falar é o seguinte. Dessa forma, que tipo de pessoas que nós vamos atrair, no fundo, né? Então, nós teremos, o que nós vamos ter que fazer, como que essas pessoas que eu tenho, vão estar no nosso lado. Você gosta
organização. Para isso, então, a gente tem que ter coragem e acolhimento. Nós vamos ter que ter coragem e acolhimento para um trato com essas pessoas. Porque, como eu disse, são essas coisas que vão te irritar, que vão te provocar. É o único jeito. Então, tá, tudo bem, tem problema. Agora, custa ele lá, fazer a sua chavinha, lá que ele pega, faz uma caixinha bonitinha, a chave, põe lá. Porque ele vai perder um tempão procurando a chave. Então dá para melhorar, tenta melhorar. Cara, faz uma caixinha para você chegar lá e põe a caixinha. Todo dia você pega essa caixinha. Então é isso. Então, o que a gente tem que pensar também, que há virtude em qualquer tipo. Nenhum tipo aqui é superior ao outro. Nenhum tipo é melhor que o outro. Então, às vezes vamos ver que tem virtude, até desorganização tem virtude. E às vezes um excesso de organização atrapalha, atravanca. Tudo tem o seu valor, a sua medida, né? Então, Deus mistura a gente. A gente, às vezes, até de forma cruel, tem uma tendência de querer aniquilar uma característica que o outro tem. Mas não vai conseguir. Ele vai parar de fazer isso. Vai. É assim que você vai querer aniquilar algo que ele tem de característica? Vai. Não vai. Né? Então a gente tem que olhar as pessoas com mais respeito. Né? Então, pensando nisso, vamos voltar um pouquinho, porque a gente está falando aqui de personalidade, ser bom, isso aí agora eu saio daqui, qual tipo que eu vou ter que ser? Manter a minha, eu vou ter que mudar um pouco. Mas vamos pensar aqui, quando fizeram a pergunta dos espíritos, quais são as definições de espírito? Né? A qualidade do espírito. Então vamos lá. Então eles classificaram assim, a característica geral do espírito. Primeiro, é o espírito imperfeito. Isso é a descrição do livro. O que são os espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre os espíritos. Ele tem propensão para o mal, ignorância, orgulho e egoísmo, e todas as paixões, desculpa a palavra errada, e todas as paixões que lhes são consequência dessas coisas. Esse é o espírito imperfeito. Vou tentar outro. Vamos ver o outro, meu? Será que a gente... Espírito de segunda ordem. É o bom espírito. Como é que é já o bom espírito? O bom espírito ele tem uma predominância do espírito sobre a matéria. Não é mais a matéria. Desejo do bem. Ele já tem o desejo do bem. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. E tem um terceiro tipo, que é o espírito puro. E o que é o espírito puro? Se diferencia pela pureza, hein? Não é quantidade de impureza. Aqui não tem impureza. É espírito puro. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outra ordem. Vocês entenderam a diferença? Não tem imperfeição. Acabou, é puro. Agora, aqui, ele falou alguma coisa de personalidade? Que bom espírito é aquele que faz as coisas. Por mais que a gente tenha discutido isso, não é isso que vai te fazer um bom, um mau, um puro espírito. Isso é pouco. A gente tem que se debater com isso, e a coisa é muito maior. E não está em questão nisso. E por que eu estou falando isso? Ou seja, se você tem duas coisinhas que vão ajudar, que dois botõezinhos que você tem que usar. Um é intensidade e a outra é direção. Se você acha que está exagerando, vai lá, diminui um pouco a intensidade. Você vê que está indo lá, redireciona. Com essas duas coisas você vai começar a se orientar. Na intensidade do que você está fazendo e na direção que você está fazendo. Está na direção errada, redireciona. A pessoa que mais vai dar trabalho para você é você mesmo. Não é o esposo, não é o filho, não é. Olhe com mais respeito para você mesmo. Tolere e perdoe essas coisas. E, falando em perdoar, vou falar um pouco de química aqui. Sabia que quando você pega uma molécula qualquer, o manganato, o óxido,
e você coloca o máximo de outras estruturas que ela pode suportar, você tem que pôr antes o prefixo per. Então, se é um óxido, ele vira um peróxido, porque aí uma molécula que está no máximo, mais que aquilo, ela vai romper, não vai dar. Um manganato, vira um permanganato, né? Aquela coisinha roxa de fazer banho. E doar. Mais do que doar, é perdoar. Então, quando você faz mais do que doar, você vai receber o que está no máximo da sua doação, que é perdoar. Bom? Muito bem. Estamos chegando ao fim. Então é o seguinte. Não é, dessa forma, conclusão, não é para se comparar com ninguém. Não se compare querendo, eu preciso ser assim, querendo ser uma pessoa que você não é. Não se compare achando que ele seja superior e você inferior e vai ficar angustiado. Não faça isso. Tá? Não há necessidade disso. Tem um ditado chinês que diz o seguinte: depois da partida do xadrez, peões, rainhas e reis vão tudo para a mesma caixa. Depois da nossa vida, saindo daqui, nós vamos para o mesmo lugar, ou não, né? Mas, em geral, sim, as pessoas estão aqui. Então, pare de se comparar e querer ser o que você não é. E por quê? Eu vou fazer agora Vou tomar mais 3 minutos com vocês, tá? Isso aqui é uma água que eu acabei de comprar, está limpinha, certo? Dentro dessa água aqui, é 1,5 litro. Pelos cálculos, tem 30 mil gotas de água aqui dentro. Eu vou pegar aqui um vasinho, eu pus assim, porque aqui dentro tem uma água que eu peguei no vaso sanitário. Meu filho usou e não deu descarga, eu fui com muito cuidado e peguei essa aguinha lá, tá? Então eu vou pôr aqui uma gota dessa água, tá bom? Então essa água que era pura, agora, deixa eu passar o álcool aqui. Essa água que era pura, agora ela não é tão pura, mas ela está 0,0003% de impureza. Alguém quer um gole? E você, que é 50% mais ou menos bom, mais ou menos mal, quer que Jesus, quer que Deus te tome. Olha como a gente está longe. Mesmo aqui, e a gente quer que Deus usar, tá bom, né? Onde eu fui no aumento, então? Tá certo? Isso é brincadeira, né? Isso aqui foi uma encenação, isso aqui é meu Golias, tá bom? Te peguei. Peguei esse. Muito bem. Então, para encerrar, pare de se comparar, porque a obra divina é a obra da diversidade, certo? Então, Chico é Chico, Divaldo é Divaldo, e você é você. Não se compare. E a gente se mantém ainda atrás da luz desse cara aqui, ó, que ele está com a mão estendida para nos dar, tá bom? Que é Jesus. Boa semana a todos. Tem que dizer algo dele.